Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434, também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado pela CVM e APMEC. Então vocês olham aí alguns vídeos aí na internet, às vezes a pessoa não tem habilitação técnica e regulatória, tá? Para fazer qualquer tipo de análise em vídeo, em post no Instagram, ou até mesmo PDF, áudio, enfim, isso configura análise. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do 4 TRI de 2022 da Ambipar e do ano fechado, tá? Então peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma análise de empresa aí que vocês queiram que a gente faça, né? Então estou sempre fazendo. Tem algumas empresas aí que eu acho mais interessantes, então eu vou falando das empresas positivas, né? Já falei de algumas empresas aí que eu não gosto também, algumas também que vocês pediram, mas se vocês tiverem alguma sugestão, é só comentar aí embaixo, tá? Até dei um tempo de falar de estoque no exterior aqui na área pública, né, no YouTube. Mas, como eu venho falando, eu tenho um serviço por assinatura, né, no qual a gente faz análise de estoques, REITs, de FIIs e de ações também, tá? Com valuation, análise de resultados, análise de carteira, né? A gente tem um contato direto lá, a gente coloca algumas operações que a gente faz também, sempre alinhado com quem é assinante lá. Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar no link da descrição do vídeo. Então, vamos lá também. Então, os resultados aí da Ambipar. Eu já boto aqui no início, a Ambipar Group. A Ambipar tem dois segmentos, né? A gente já fez alguns vídeos aí mais detalhados, então também não vou entrar a me aprofundar tanto, tá? Mas ele tem segmento aqui de Environments, seria um segmento mais ambiental, e segmento de resposta a incidentes, tá? Principalmente ambientais aí, da Código de Negociação AMBP3. Então, a Ambipar também é uma empresa muito interessante, tá? Então a gente tem dois segmentos aí, opera muito de maneira internacional também, opera em saneamento, tá? É uma holding, tá? Então a gente bota aqui a Ambipar Participações, né? Porque tem empresas embaixo dela que fazem esses serviços. Release de resultados. No ano de 2022, a Ambipar atinge EBITDA consolidado de 1 bilhão, um crescimento de 102% na comparação anual. Então a gente vê que a Ambipar tá voando no ano, né? Já tá voando há um tempo. A Ambipar é uma empresa que faz muitas aquisições, então ela basicamente é de crescimento inorgânico, tá? Eu não gosto muito de crescimento inorgânico, tá? Puramente inorgânico, porque a empresa às vezes se alavanca muito, aí tem que emitir ação e tal. Mas eu acho que a Ambipar, ela tá conseguindo se segurar, eu acho que ela tá diversificando bem na parte saneamento ambiental, né? Esses segmentos dela são bem interessantes, eles até discriminam aqui, ó, multinacional brasileira, com negócios estruturados em dois segmentos. Gestão total de resíduos, com foco na valorização, ou seja, de economia circular, instituição de tratamento e reinserção de materiais na cadeia produtiva. Esse segmento aqui é menos dinâmico, tá? Mais estático. E esse de resposta, né, a incidentes, né? Prevenção, não é só resposta, né? Prevenção, treinamento, serviços industriais e marítimos, bem como a resposta a emergências ambientais. Esse daqui é mais dinâmico, né? Então tem dois serviços aí, né, dentro da holding Ambipar. Tem muito aí para a parte internacional, mas ela está conseguindo, mesmo crescendo de maneira inorgânica, às vezes a despesa operacional pesa bastante, o resultado financeiro começa a pesar muito, a alavancagem, ela está conseguindo ter um EBITDA consistente, está crescendo ao longo do tempo. Então, mesmo nesse momento desafiador, depois a gente vai olhar, o resultado financeiro não está pesando absurdamente, tá? Então ela está batendo recorde, é normal, tá? Crescer assim, esses recordes, tá? Ter esses recordes, porque a empresa está adquirindo um monte de empresa, tá claro que no top line, lá na receita, vai crescer. Mas a gente vê que recorde na receita, né? 1,3 bi no quarto TRI, recorde de EBITDA trimestral também, isso aqui é bem interessante, né? Porque a tendência do EBITDA é ir crescendo ao longo do tempo. Mas o EBITDA também, por conta de depreciação e amortização, às vezes fica desconfigurado, tá? Fica desajustado, então tem que tomar cuidado. Normalmente a gente avalia mais o EBIT, num valuation, a gente pega a depreciação, vê o que faz sentido, o que não faz sentido, e ir botando, tá? Porque às vezes depreciação e amortização não vai ser a mesma, tá? Mas mesmo assim, recorde, né? Aumento de margem EBITDA, isso aqui é bem interessante, 2,1. Uma margem EBITDA bem interessante de setor dela. Receita superior, isso aqui, esse crescimento aqui não vai ser sempre, tá? Porque em algum momento ela vai ter que parar de fazer crescimento inorgânico tão agressivo. Então fica meio que desconfigurado, né? Quase 100% de um ano para o outro. A alavancagem dela, ó, quase 3 vezes. Ainda está sustentável, né? Mas se começar a fugir muito, chegar quase 4 vezes, tem que estar sempre acompanhando. Mas são dívidas de longo prazo, ela tem um caixa de 2,9 bi. Ela consolidou aí uma empresa que entrou aí nela, nessa Whitney O'Brien's, receita de 14%, né? Caramba, receita grande. E teve crescimento orgânico, tá? Bem interessante, 20% de crescimento orgânico. Mas assim, esse crescimento orgânico às vezes é de empresa que acabou de entrar, né? 1 ano atrás, 2 anos atrás, ainda é muito
infantil, né? Você falar que é um crescimento orgânico. Então tem que tomar cuidado com essas nuances, né, da Ambipar. A gente vê que a alavancagem subiu bastante por conta desse aumento aí do custo da dívida. A dívida deles também disparou, 4,1 bi. Então, isso daqui tem que acompanhar de perto, tá? O capex deles continua alto também, ó. Mas a gente vê que mesmo com o custo da dívida alto, o ROIC deles está alto. E tem um ROIC operacional que eles botam aqui, ó, excluindo intangível, né? Só operacional bem alto esse ROIC. Então, assim, eles estão se alavancando e estão conseguindo aumentar o ROIC. Isso daqui significa o seguinte, que eles estão pegando um custo da dívida X, vamos botar aí 10%, vamos supor que o custo... E estão conseguindo dar um retorno de 15%, né? 5% a mais do que o custo da dívida. Por isso o ROIC está crescendo aqui, ó, quase 5 pontos percentuais, né? Então a empresa está se alavancando, mas está conseguindo dar um ganho aqui, né? Se ela emitir ação em algum momento, mas ela demorar, ela está se segurando para ficar emitindo ação o tempo todo, né? Se for emitir no momento que a Selic baixar e que a ação se valorizar, ela pode emitir e diluir menos acionista, tá? Então ela pode conseguir baixar essa dívida aqui, que eu acho que é isso que eles estão pensando, em um momento que as ações voltarem a se valorizar, porque a Ambipar também tem um potencial muito grande. Ela está conseguindo crescer a margem, né? EBITDA, o resultado financeiro disparou por conta dessa dívida que subiu muito. Lucrinho bem pequenininho, mas o lucro nessas empresas de crescimento não é a melhor métrica para a gente acompanhar. Então a gente vê que caiu o lucro até na... Cadê? Na base anual, ó, caiu um pouquinho também, ó, 35%. O resultado financeiro disparou, impactando muito no lucro. Mas o melhor para a gente acompanhar é o EBITDA, ou o EBIT, né, no caso. Lucro bruto, a gente viu que a margem bruta caiu um pouquinho, mas bem pouquinho. Né, isso aqui no ano. E a receita, né, o top line eu acho que é o principal, e o EBIT, né, EBIT e tal. E a alavancagem. Então, assim, dito isso, né, no trimestre a gente vê que ficou mais ou menos em linha, né, o crescimento da margem bruta, flat, né, EBITDA também. Dito isso, eu acho que a empresa está adotando uma postura agressiva, mas eles até o momento não ficaram fazendo emissões de ação para diluir essa dívida, que é de longo prazo. E o ROIC deles está superior ao custo da dívida. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Alguns destaques aqui de qual setor? Aqui é do environment, né, que a gente falou, né? Então eles operam aí com gestão, valorização de resíduos, economia circular, eles destrincham aqui consultoria e compliance de ESG. É um segmento mais estático e tal, mas acaba que um balanceia o outro, né? Tem aqui também a descarbonização, o pessoal investindo muito. Um balanceia o outro, né? Porque um é mais dinâmico, aí vamos supor que o outro sofra, né? O de resposta lá, de prevenção e tal. E tem esse aqui também, logística, né? Para transporte de descarte de materiais perigosos. E aí o outro pode segurar, um vai mais para exterior, o outro mais para o Brasil, nacional. A gente vê que tem um pouquinho de dedução, receita e tal. Cresceu 27%, 90% ano contra ano. Mais ou menos, ó, lucro bruto, mais ou menos a mesma coisa, né? A margem bruta até subiu um pouquinho, a gente vê que esse segmento aqui, que é mais estático, ganhou margem bruta, né? No consolidado a gente vê que lá no dinâmico caiu. Aí falando aqui, ó, o internacional deles é bem mais fraquinho, nesse environment. Pelo menos no quarto... Ah, não, aqui é no quarto tri de 2020, né? A gente vê que ficou mais ou menos flat em relação ao terceiro tri. Em relação ao quarto tri de 2021, a gente vê que não cresceu tanto também, né? 168 milhões para 148, até caiu, né? No segmento, no internacional, eles não tinham internacional, começar a diversificar, né? Era basicamente Brasil. E frente no Brasil eles até cresceram um pouquinho, né? Muita empresa se preocupando, a descarbonização, acho que vai começar a ter uma procura maior, né? A gente vê muita empresa falando disso, negócio de ESG também. Então a Ambipar ela tem um potencial de crescer nesses segmentos aqui, tá? Questão de logística também, que é bem forte. A gente vê que a receita bruta trimestral de 2020 para agora disparou, né? E aí o crescimento anual composto aqui, né? Trimestral, né? Trimestral composto, 23%. O anual composto é 75%, é brutal, né? Há muita aquisição também, né? Gestão e valorização de resíduos. A gente vê que tem uma participação grande aqui no internacional, né? Mas aí é por conta da nossa moeda que é muito desvalorizada em relação, né? Como é que está em reais, a gente vê que é mais ou menos equivalente, né? Mas eles não têm um share tão grande. E a participação deles no ano, 2022, o Brasil era bem maior do que internacional. No quarto tri que vem um pouquinho aí próximo, mais próximo, né? Aí tem aqui, ó, pequenos e médios resíduos grandes. A gente vê que resíduos grandes, eles têm uma receita brutal. Aqui no primeiro tri, né? Quarto tri cresceu um pouquinho só. Mas, no pequenos e médios,
tem mais contratos, a quantidade de contratos. Então, um você tem volume, outro você tem rentabilidade, né? Economia circular, a gente nem discrimina aqui, né? Questão do internacional, não tem. Cresceu bastante no quarto tri, na base anual também, muita aquisição, ó. Crescimento anual com reflexo de crescimento inorgânico, ó, 6 aquisições. Então, não vai ter esse crescimento para sempre, né? Nesses segmentos. Mas a empresa ainda está se consolidando. Consultoria e compliance de ESG ainda é bem pequenininha, ficou mais ou menos flat. Na base anual até subiu um pouquinho, 11%. Tem a quantidade relevante de contratos, né? Mas a gente vê que não é um segmento dinâmico, que vai crescendo pra caramba, vai expandindo, vai dar uma receita alta e tal. Mas eles tentam fazer principais portas de entrada para prospectar novos clientes para as demais unidades de negócio. Então eles tentam pegar um segmento e dar uma sinergia para o outro. Talvez até por isso que o EBITDA deles subiu bastante, né? Porque eles conseguiram ganhar uma rentabilidade aí, né? Oferecer um serviço que eles já têm, aí pegar outro serviço lá, enfim. E aí você consegue diluir as despesas operacionais dessas aquisições, tá? Ó, já aí tem um estudo aqui, ó, da Ernst Young, dizendo que o mercado potencial no segmento de 1 bilhão, ainda está bem no início, a descarbonização também. Descarbonização também, eu acho que, não sei se eles vão falar de alguma coisa que de ESG, mas a gente vê que cresceu bastante também por conta de aquisição. No quarto tri até caiu consideravelmente. Ticket médio, ó, subiu bastante essa questão aí de descarbonização. Nem vi que o ticket médio aqui dos outros, como é que tá? O consultoria é bem tranquilo, né? Mais ou menos flat. Do primeiro tri para o quarto tri. Economia circular caiu. Esse ticket médio. Embaixo tem mais alguma coisa? Gestão de resíduos. Ticket médio de pequenas e grandes empresas. Mais ou menos flat também, mas a gente vê que brutalmente maior, né? Pequenos e médios até subiu um pouquinho. A gente vê que eles vão ganhando também, né? Com esses reajustes aqui de preço, mesmo nesses tickets médio pequeno, a tendência é ir crescendo. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Descarbonização. Logística. Diz aqui, ó, conforme o estudo da Ernst Young, ó, esse mercado de descarbonização 7,4 bi. Né? Então a empresa tem um potencial enorme, tá? Eu gosto muito da Ambipar, tá? O ponto de atenção maior é essa questão da dívida, mas eu acho que a empresa está esperando para diluir essa dívida, né? Porque o EBITDA anual deles, como é que estava o EBITDA anual deles? Vamos ver aqui. Subir aqui. O anual deles teve um EBITDA de 1 bi. Mesmo assim, né? Bem tranquilo, né? Para uma dívida de... A gente viu aqui, ué? Dívida de 4,7 bi, mesmo assim, bem tranquilo, tá, pessoal? Eu não... Porque essa dívida é de longo prazo, então não sei nem se faz questão, assim... É estritamente necessário a empresa diluir para conseguir baixar essa dívida. Mas eu acho que ela deve emitir, né? Essas empresas aproveitam para emitir. Normalmente, né? Para investir ou para baixar a dívida. Quando gera valor para acionista é quando as ações estão em alta, né? A Tesla fez muito isso lá no exterior, né? Emitir no momento exato. Então, eu acho que até agora eles não emitiram, não está precisando emitir, está conseguindo segurar, mesmo com o resultado financeiro batendo. Então, eu gosto muito do case da Ambipar. A parte de logística deles também, ó, tem um potencial enorme. Cresceu no quarto tri, cresceu no 2022 também por conta de aquisição. Mas a gente vê que é bem pequenininha essa receita deles ainda. 197 milhões e tal. Ó, o ticket médio disparou ao longo do ano, para o primeiro tri. Mas a receita é bem pequenininha. Ó, as variações de ticket refletem a variação das distâncias de rotas atendidas. Ó, o potencial do mercado é 58 bi. Então a gente vê que o potencial, e a Ambipar liderando aí o setor, é imenso, tá? É muito grande. A Ambipar, para mim, é uma empresa, um case excelente, tá? E o mercado batendo. Aqui falando do custo dos produtos vendidos, custo pessoal, serviço prestado, né? Que entra custo pessoal também, diretamente impactado. A gente vê que subiu pra caramba, eles botaram umzinho aqui discriminando, né? Que é não recorrente. Provavelmente esse impacto aqui absurdamente, ó. 443% no ano, quase 2.000% no trimestre. O pessoal sobe bastante, então a gente vê que impacta aqui também na margem bruta. E a empresa não sofreu tanto, né? Aí tem os custos aí que é extrínseco, né? Externo, né? Frete, né? Combustível. Mas o custo principal aqui é o custo dos produtos, custo pessoal, né? Tem um pouquinho de terceiros também, que até controlaram, eles controlaram aqui no trimestre, mas no ano subiu.
Aqui, derivado principalmente dos produtos vendidos na divisão de economia circular. Então, assim, é efeito não recorrente, provavelmente, nesse crescimento absurdo, ou por conta das aquisições. Aqui no segmento de... Aqui era o Environment, 4 tri... Ué, custo, composição dos custos... Ah, composição da receita aqui, né? Composição da receita, então a gente também discriminando. Não, a receita em relação aos custos, né? É isso? É. Custo total. É quanto que sobraria, mais ou menos, né? Percentual da receita. Então a gente vê que percentualmente, ó, eles até controlaram aqui, ó. Aqui, quarto tri. 30% ó, da receita, em 2020 era 35%. O pessoal que pesa mais, o custo dos produtos vendidos até subiu, né? Mas a gente vê que teve a questão do impacto ali da economia circular. Terceiro também eles controlando, ó, 8%, em 2020 era 10%. Então a empresa está mais eficiente, tá? Manutenção, às vezes não tem muito para onde fugir, né? Mas a gente vê que a empresa não subiu tanto patamar não, né? Ao longo dos trimestres. Ó. Terceiro trimestre estava até meio maior a questão de manutenção. Até combustível eles conseguiram controlar, frete, enfim. Então a margem bruta deles vem subindo bastante, né? Então a empresa conseguindo controlar esses custos aí lá em cima. Ainda tem muita sinergia para capturar nessas aquisições. Então a tendência é conseguir cada vez ter mais margem bruta para cima, tá? E margem operacional para cima também, que vai diluir aqueles custos lá embaixo, né? Depois a gente vai olhar. Anualmente, aqui é trimestral, né? Anualmente a gente vê que não fica tão alto assim, mas eles estão com uma margem, daqui a pouco chegando num patamar bom para ótimo, né? De 40% para cima. Ó, o EBITDA está mais ou menos na mesma faixa também, na mesma proporção. A gente vê que já teve um salto aqui, a tendência é chegar. Então a gente vê que da margem bruta para o EBITDA nem cai tanto, tá? A rentabilidade. E anual um pouquinho menor, né? Então a gente vê crescimento absurdamente alto, né? De rentabilidade da empresa. Alguns estudos aqui que eles botam aqui na apresentação, de mercado, que vai ter crescimento e tal, mercado potencial de plástico, economia circular, papelão, vidros. E eles têm parcerias com empresas grandes, como a Irani, né, a Klabin, essas empresas que operam aqui essa parte aqui de plástico, papelão, processamento aqui de resíduos, enfim, descarbonização. Isso daqui pega várias empresas da Bolsa. Então a Ambipar, essa ECG também, tem parceria com várias empresas gigantes da Bolsa, tá? Até aqui petroquímicos, né? Tem empresa aí, a Braskem, enfim, que já sofreu o problema. Então, aqui o setor de response, né? Então o response tem 6 unidades de negócio. Especialista em gerenciamento de crise e atendimento a emergências ambientais, emergency response, fire response de incêndio, marine response, apoio, né? Não é qualquer empresa que tem essas coisas, né? Medical response, industrial response, enfim. E ambiental, né? Environmental response. Aí fala um pouquinho da receita, a gente vê que a receita já... Aqui 1,8 bi contra 920 e no trimestre 660 contra 280. Então aqui 1,8 bi, né, no ano. Vamos ver aqui como que foi a outra. Aqui está por trimestre, né? O environment, eu falei que é um pouquinho, mas a gente vê que o crescimento é maior lá, né, no response. Teve uma receita maior, né? 2,4 bi no trimestre 639. 2,4, 639. É isso? Environments. Ambipar. Response. Esse eu confundi aqui. É mais ou menos em linha, né? Aqui no ano que o Environment teve um crescimento maior. Mas aqui no quarto tri ficou mais ou menos igual e tal. Mas esse daqui é um segmento que eu acho que é mais dinâmico, tá? O outro é mais estático e tal, mas eles estão crescendo mais ou menos na mesma proporção. Esse daqui eles conseguem normalmente ter mais clientes, né? Capturar assim de uma maneira imediata, mais rápida, tá? Mas aí a margem bruta sofrendo um pouquinho mais e tal no trimestre, mas anual também. Que teve um EBITDA no ano de 448 e no trimestre 173. A gente vê que eles têm uma participação maior, ó, no mercado internacional, segmento de response. Não, aqui era no quarto de 2020. Cresceu cada vez mais, né? A gente vê, eu também vejo isso aqui como muito positivo, né? Porque protege aí da nossa moeda e tal. Aí um pouquinho aqui na América Latina, excluindo o Brasil, Europa, América do Norte, que é maior, né? Então eles estão muito fortes dentro dos Estados Unidos. Então vocês veem o potencial da Ambipar, né? Por isso que eu acho que é um segmento mais dinâmico.
mais ou menos em linha, né? Receita crescimento trimestral 22%, anual 76%. Então, assim, eles vêm investindo, também eles não vão deixando de investir num lado para investir no outro, tá? Apesar do environment ter crescido mais, né? Que eu falei ali, até me confundi. Tem a parte aí de assinaturas, né? Então, que isso aqui cria uma receita recorrente, né? Quem vê os vídeos de TI aí, serviços de TI, sabe que é uma receita aí mais garantida e tal. Aí aqui no Brasil a gente vê que vem crescendo essa receita recorrente, esse faturamento de assinatura aí do serviço dele, porque é um serviço, né? Não é um software as a service, né? Mas é como se fosse. Daqui a pouco eles vão botar aí no release, Environmental as a Service. Vou criar aí. E aí vai botar isso aqui mesmo, porque é basicamente isso, tá? Então o ticket médio deles crescendo aqui no Brasil, mas vamos ver no exterior, né? Aqui no internacional, a gente vê que também crescendo no ano, no trimestre. América Latina que não tanto, né? Aí o ticket médio até caiu, né? O internacional vem sofrendo muito, né? A gente já fez vídeo de outras empresas aí que tem receita atrelada à moeda forte, né? Europa, exterior, outras empresas aí. E essas empresas vêm sofrendo muito no internacional, né? Parece que o Brasil não está sofrendo tanto. Acho que é porque o Brasil subiu antes de todo mundo a Selic, já está controlando a inflação e tal. Então, a gente vê aí que não é porque a empresa está perdendo share aqui, tá? Esse ticket médio, é porque realmente internacional o pessoal está segurando muito aí alguns serviços. Aqui falando da Europa, a gente vê que o ticket médio da Europa até subiu um pouquinho no quarto tri. Subindo também a receita em todas as nortes aí, no trimestre também, subindo bastante, tá? É fruto de aquisição também, né? América do Norte, receita disparou, hein? Então a gente vê que frente ao Brasil, a receita no exterior em alguns segmentos, em algumas regiões aí tem subido bastante, tá? Trimestre também. É porque eles também tiveram aqui a consolidação da empresa que eles adquiriram lá, né? Essa é o Whitney O'Brien's. 168 milhões que entrou na receita. Mesmo assim, ó, desconsiderando efeito de crescimento de 109%. Aí aqui consolidando, é isso? Receita líquida, receita bruta, receita líquida, consolidando. Aqui o custo de serviço, a gente já viu, mais ou menos. Aqui no segmento, né? De response. A gente vê que mais ou menos a mesma coisa, né? Pessoal que pesa mais, cresceu bastante, né? A tendência é ir diluindo isso ao longo do tempo, né? Vai ter uma alavancagem de margem bruta e uma alavancagem operacional, vai ter os dois, né, na empresa. De terceiros também, é mais ou menos aquilo que a gente já viu lá no Environment, né? E aqui discriminando, né, a receita e a composição dos custos. Tudo percentualmente em relação à receita. A gente vê que o pessoal subiu muito, acabou de fazer uma aquisição grande, né? Mas a gente vê que está até um percentual menor que de 2020, tá? Então isso daí vai até de encontro ao que eu falei em alguns vídeos, né? Não tem como uma empresa que gera uma receita 5 vezes, 10 vezes superior, que é o caso da Ambipar, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, está valendo muito menos, pô, não faz sentido nenhum. Lucro bruto eles sofreram um pouquinho, né? Margem bruta, mesmo lucro bruto subindo. Anual também, caiu mais ainda, então está em 42%, está numa margem bruta excelente em 2018, né? Vem caindo, né? Sofrendo. 2020 tinha até subido um pouquinho, aí 2021 começou a bater. E aí o EBITDA trimestral na faixa boa ainda, tá? Então a gente vê que mesmo caindo na margem bruta, a empresa não despencou lá pro EBITDA, né, nesse segmento. Isso é bem interessante, né? No anual até caiu um pouquinho mais, né, consideravelmente. Aqui participações, né, que entra aí como desempenho aí abaixo, né, como se fosse uma equivalência patrimonial, né? Na verdade ele discriminando aqui, né? Não que tenha, pode até que tenha alguma resultado de equivalência patrimonial. Mas a gente fala das operações, né, do Environment Response. A gente vê que 47% mercado externo, 53% brasileiro. Sendo que esse mercado externo está crescendo bem, tá? É porque o Latam, né, América Latina excluindo o Brasil, que sofreu bastante, né? Então a gente vê que eles têm uma proteção de segmento, proteção de mercado. Faturamento também, aqui era... por trimestre que por ano, né? Então a gente vê como eles expandiram aqui no mercado externo, né? 2020. Já 2021 já tinha crescido bastante. E aqui ficou mais ou menos equilibrado, né? 2022. Distribuição geográfica, né? A gente vê que a América do Norte é bem forte.
Tem um pouquinho de Europa, mais ou menos estável. América Latina caiu bastante. E Brasil ainda tem uma distribuição geográfica boa. Isso aqui por trimestre, né? No ano, mais ou menos a mesma coisa, né? Europa sofrendo mais, né, do que outros países, né? Ou América Latina também, né? América Latina também sofrendo bastante. Brasil segurando um pouquinho, tá? Aqui reconciliação. A gente vê que eles têm uma depreciação e amortização muito grande, então tem que tomar cuidado também para a gente avaliar só o EBITDA. Esqueci, ó, a gente vê que na base anual a depreciação e amortização crescendo muito, porque às vezes tem efeito de aquisição, tá? Quarto tri, a gente vê que mais ou menos crescimento não tão expressivo, o resultado financeiro saltou, que a gente já falou da dívida, enfim. Aí falando mais um pouquinho das margens, né? Resultado financeiro, despesa financeira, lucro líquido, consolidado, a gente vê que a empresa dá um lucro razoável, tá? 108 milhões. Tem bastante patrimônio, tá? Ambipar também. Então, às vezes, não é só você comparar aqui o lucro líquido para o valor de mercado e tal. O mercado também avalia as empresas com base no patrimônio. Trimestral a gente vê que caiu bastante, vem caindo, né? Por conta da pressão de despesa financeira. Então, é normal acontecer isso aqui. Por conta da alavancagem. Então, a gente não analisa empresas de crescimento só pelo lucro. E eu acho que acabou, né? Composição da dívida. Ah, a dívida é interessante. A gente vê que debênture, né? CDI mais 2%, mais 3%. Não é tão baixa, tá? É porque o CDI está em alto também. Mas se o CDI chegar aí no patamar de 7%, mais 2%, mais 3%, não é uma dívida tão baixa, né? Chega naquela faixa lá de 10% ao ano, mais ou menos, né? Normalizando aí esse CDI, essa dívida. Capital de giro, mais ou menos, até um pouquinho maior. E outras coisas aí de financiamento, né? O custo altinho, tá? Da dívida deles. Arrendamento também, que é pequenininho. A alavancagem deles pro forma. Então a gente vê que eles estão botando pro forma, tá? Isso aqui é segundo eles, desconsiderando algumas coisas, considerando outras e tal. A alavancagem deles deve estar um pouquinho maior, tá? Se a gente pegar e calcular depois aí, normalizar, ajustar e tal, não deve estar só 2,98 não. Ah, não, aqui a gente botar pro forma aqui do lado, né? Ah, não, aqui é analisado pro forma, EBITDA, a dívida líquida, estaria em 2,98 vezes. Aí o quarto tri pro forma, considera os recursos primários da combinação de negócios da HPX, outra empresa aí. Estaria caindo para 2,5 vezes, né? Mas isso tudo é pro forma, ajuste aqui, ajuste ali e tal. Ó, negócio HPX no primeiro tri de 2023, essa empresa, ó, teria sido 2,5 vezes. Tudo bem, alguns ajustes fazem até sentido, tá? Porque estão adquirindo um monte de empresa e tal. Aí entra a caixa de um, entra a dívida de outro, aí abate dívida ali, ou minha empresa assume a dívida de outro. Mas tomar cuidado, tá? O certo é a gente pegar isso daqui e verificar realmente como é que está essa alavancagem e tal. Mas é o que eu falei, até o momento a empresa não deu nenhum susto aí nos acionistas e tal. A gente vê que ela tem uma dívida basicamente de longo prazo. Tem um caixa grande aqui que cobre o curto prazo, ó, tranquilamente. Aí eles botam aqui pro forma, né? 2,98 vezes. E poderia ser menor, né? Com essa aquisição aqui do primeiro tri dessa HPX. De 2,5 vezes. Aí fala um pouquinho do capex das operações. Que eles pegaram essa dívida aí, né? Então o capex bem altinho que eles têm, pagamento de juros, ó, pesou bastante aqui. E o grosso aqui, ó, fusão e aquisição, né? 1,2 bi. O correto, talvez, seria a empresa dar uma freada aí nessas aquisições, né? Para tentar segurar aí, porque a gente não sabe quanto tempo vai segurar essa dívida, mas cada empresa tem um ciclo aí, né? Então a gente vê que o caixa cobre tranquilamente, ó, até 2026, 2027. Aí eles têm recurso aqui, ó, que está aqui discriminado, 651 milhões, que seria mais ou menos um caixa dessa HPX aqui que daria uma desalavancada um pouquinho. ROIC, a gente já viu, falando um pouquinho e tal, que o ROIC dele está alto. Tá no maior patamar, então isso aqui é surpreendente, tá? Mesmo aí com o Selic alta pra caramba, olha o ROIC deles. ROIC operacional, né? O ROIC aqui total, aqui é operacional. ROIC aqui total, considerando intangível, a gente já vê que não seria um patamar tão surpreendente. Mas se o operacional está nessa faixa aqui, a tendência é ir crescendo esse ROIC aqui, total aqui, ao longo do tempo, tá? A gente vê que em 2020 que eles não eram tão ativos assim, a gente estava abrindo, entrando na bolsa e tal logo depois.
estava na faixa de 15%. Agora que estão adquirindo, mesmo com a Selic em alta, está na faixa de 14%. O Capex deles aqui, vamos ver se tem um gráficozinho aqui para ver, nos segmentos. Então o Capex aqui. No quarto tri eles vieram mais environments, né, do que response. E 2022 também. De repente, até por isso que teve uma abertura maior na receita, né? Que eu tinha falado que o response é mais dinâmico. Eles investiram mais agora no environment, né? Principalmente que já está em valorização de resíduo, aí teve impacto lá no negócio de economia circular. Aqui é adições imobilizadas. Milhões. Aqui eles... um está em inglês, outro está em português, é isso? Aqui eles botam desde o primeiro tri, né? Eles botam desde o primeiro tri. Está diferente. Trimestral. Falando de ESG, isso aqui é interessante a gente acompanhar, né? Porque como a empresa está no segmento aí que tem esse impacto de ESG, normalmente a gente não vê qualquer coisinha de ESG, né? Senão a apresentação fica muito grande para vídeo. Mas isso daqui às vezes é bom dar uma olhadinha para ver, né? Se vocês estão investindo, se eles podem fazer alguma sinergia com a empresa, oferecer algum recurso e tal. Às vezes algum evento que eles fazem aqui, ó, já pode acarretar de uma maneira positiva, né? Financeiramente. Falando aqui de pessoas, como é que está a administração da companhia, ó, gestão de água efluente no Brasil, alguns indicadores aí na Latam, América do Norte e tal. Botaram uma planilhinha aqui meio simplesona, né? Aqui na apresentação. Aí falando pro setor e tal, vamos ver aqui. Destaque 2022, prêmios, outros eventos relevantes e tal. E basicamente foi isso aí da Ambipar, né? Cara, é uma empresa que eu gosto bastante também. O principal ponto de atenção é essa questão aí da dívida, mas até o momento não vejo grandes preocupações quanto a isso, tá? A empresa não está emitindo constantemente, o EBITDA deles ainda está segurando, ainda tem um dinheiro em caixa e tal. Então a Ambipar é uma empresa aí também que tem tudo para voar ao longo dos próximos anos. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão de análise, tá? Mais uma vez, se vocês tiverem interesse no serviço que eu presto junto com outra página no Instagram do meu amigo Abinal Machado, o link vai estar na descrição do vídeo, né? Análise de REITs, FIIs, estoques, ações, criptomoedas, relatório em PDF, relatório em vídeo, análise de carteira, suporte direto, tá? Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar aí e dar uma olhada. Valeu? Forte abraço!